O canal Bom Senso traz para você, agora, um assunto sobre curiosidade. Assunto com pitadas de geografia, linguagem, clima, cultura, etc. De aparente cultura inútil, quando, na verdade, é extremamente útil, principalmente, agora, num mundo cada vez mais globalizado em que vivemos, conhecermos, respeitarmos e compartilharmos as semelhanças e diferenças entre as diferentes nações e povos do nosso globo terrestre. Assim como no vídeo sobre os maiores e menores animais, o conceito de maior e menor é relativo. Pois depende do que estamos levando em consideração. Podemos ter em mente a questão referente à extensão territorial, ou ainda qual é o maior ou menor em termos de população, ou ainda qual apresenta o maior número de pessoas que fala determinada língua e, assim por diante. Mas, vamos lá. Em termos de extensão territorial, esses são os 5 maiores países do nosso globo terrestre: Rússia, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil. A Rússia possui extensão territorial de 17.098.246 km². O Canadá, de 9.984.670 km². A China, de 9.600.000 km². Os Estados Unidos, de 9.833.517. E o Brasil, possui extensão territorial de 8.515.767 km². Vamos descrever algumas características, nesse momento, do maior de todos: a Rússia. A geografia e a geopolítica são assuntos que sofrem variações com o passar do tempo. Por exemplo, a Rússia, antigamente, fazia parte do país chamado União Soviética. Era chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Criado em 1922 e terminado em 1991. Essa nação era composta por 15 países. Esses países abrangiam as regiões do leste europeu e oeste asiático. Nesse período, essa nação possuía extensão territorial de 22.402.200 km². E mesmo essa nação sendo dividida em 15 repúblicas, a Rússia ainda detém o título do maior país do mundo. A língua oficial do país é o russo, onde cerca de 81% dos habitantes falam russo. Como é um país extremamente extenso, há diferentes povos, que falam diversas outras línguas. O alfabeto russo é composto por 33 letras e tem origem eslava. O clima predominante é o continental úmido, mas há regiões com clima subártico e ártico. A temperatura média no inverno é de menos 40 graus Celsius. Mas já foi registrado menos 63 graus. Moscou já chegou a registrar pouco mais de 32 graus, no entanto, a temperatura média no país é de apenas 5 graus. A população da Rússia é de 145 milhões de habitantes. É um país populoso, porém pouco povoado. Sua densidade demográfica é baixa. Perto de 9 habitantes por quilômetro quadrado. Canadá. Esse país possui 2 línguas oficiais. O inglês é o idioma mais falado, sendo a língua materna de 56% da população canadense. Já o francês é a língua de cerca de 21% dos canadenses. E, por volta de 18% da população fala os 2 idiomas. O clima que predomina nesse país é o temperado, nas regiões mais ao sul. Esse clima se caracteriza por apresentar estações do ano bem definidas ao longo do ano. Diferentemente do que vem acontecendo com o Brasil, nos últimos anos. Onde no inverno, por exemplo, faz calor e frio. A natureza, no Canadá, em termos de temperatura, ainda respeita o que caracteriza as 4 estações do ano. A folha na bandeira desse país representa a flora e o período do outono dessa nação, quando as folhas da árvore adquirem uma coloração avermelhada. O norte do país apresenta clima ártico, portanto, trata-se de uma região extremamente fria, assim como boa parte da Rússia. A população do Canadá em 2024 é estimada em 41,3 milhões de pessoas. O Canadá é um país pouco povoado, com uma densidade demográfica de 4,2 habitantes por quilômetro quadrado. China. O terceiro maior país do mundo apresenta dezenas de dialetos e línguas. O mais falado é o mandarim.
Esse é o idioma oficial de sua capital, Pequim. Mas há diversas outras línguas nesse vasto país. O clima na China é bastante diverso e varia segundo a localização geográfica. São encontradas zonas equatoriais, tropicais, temperadas e subtropicais. A China já registrou temperatura superior a 52 graus Celsius. E a mínima registrada na história também foi de 52 graus. Porém, abaixo de zero. A média anual fica por volta dos 10 graus, portanto, é um país, também, onde predomina o frio, apesar de certas regiões atingirem temperaturas maiores que os países tropicais. Mas é claro que depende da região e, sempre, em determinados dias do verão. A população da China é de cerca de 1,409 bilhão de pessoas. Detalhe, o número de habitantes vem caindo nos últimos anos. Por muitos e muitos anos, tinha o título de ser o mais populoso. Mas agora, está em segundo lugar. Perdendo o posto de campeão para a Índia, que é o sétimo maior país do mundo. Estados Unidos. Apesar do quarto maior país do mundo ser derivado da Inglaterra, é um país com uma grande diversidade linguística. Há entre 350 a 430 idiomas falados. Isso é explicado ao fato de ser um destino de imigrantes de todo o mundo. Por ser um país muito rico, com a economia muito diversificada e com muitas possibilidades, pessoas quase que de todo o mundo tentam, se arriscam por melhores oportunidades de carreira e, com isso, obterem melhores condições de vida. A Constituição dos Estados Unidos não define um idioma oficial para o país, mas os estados podem ter suas próprias línguas oficiais. Por exemplo, o Havaí tem o inglês e o havaiano como línguas oficiais, o Novo México tem o inglês e o espanhol, a Califórnia publica documentos do governo em espanhol, e a Louisiana tem o inglês e o francês como línguas oficiais. É, portanto, um país bem heterogêneo, em termos da variabilidade cultural dos povos dos quatro cantos do mundo que se estabeleceram por lá. O inglês é a língua mais falada nos Estados Unidos, onde cerca de 78% da população fala. Sendo o espanhol, o segundo maior idioma de lá, representando 13% da população. Isso se deve ao fato da grande maioria dos países americanos falarem espanhol. Dessa maneira, pela relativa proximidade, muitos americanos de outras nações acabam tentando a vida nos Estados Unidos. A população dos Estados Unidos é de 341 milhões de habitantes. É, portanto, o terceiro mais populoso, perdendo apenas para a Índia e China. Apesar de ser o terceiro, a discrepância em termos numéricos é absurda. Pois o segundo colocado possui 1 bilhão de habitantes a mais. E chegamos ao quinto maior país do globo. O Brasil é o único país da América que tem a língua portuguesa como idioma oficial. Apesar disso, estima-se que mais de 250 línguas sejam faladas no Brasil. São exemplos: as línguas indígenas, de povos que imigraram para o Brasil, língua de sinais, crioulas e afro-brasileiras, além do português e de suas variedades. Esse patrimônio cultural é desconhecido por grande parte da população brasileira, que se acostumou a ver o Brasil como um país monolingue. O Brasil é um país com grande diversidade climática, visto que abrange várias latitudes. Em alguns lugares faz frio e em outros muito calor. Mas, em geral, nosso clima é quente em quase todo o território. Há 3 tipos principais de clima no país: o equatorial, tropical e temperado. Dentre os 5 maiores, apenas o Brasil encontra-se no hemisfério sul. E ainda assim, o extremo norte dessa nação invade o hemisfério norte. E o Brasil possui 212 milhões de habitantes. Normalmente, em quase tudo, a ênfase é dada aos maiores. Contudo, chegou agora a vez de comentarmos sobre as 5 menores nações do planeta. Os 5 menores países do mundo em extensão territorial são: São Marino, com 61 km². Tuvalu, com 30 km². Nauru, com 21,3 km². Mônaco, com 2,02 km². E o título do menor país do mundo vai para o Vaticano, com apenas 0,44 km².
Vamos conhecer sobre algumas características dessas nações. San Marino. Localizado no sul da Europa. Trata-se de um enclave situado no interior do território italiano. Você sabia que San Marino é considerada a república mais antiga do mundo? A independência de San Marino do Império Romano ocorreu em 301 d.C. Apresenta clima e vegetação típicos da região do Mediterrâneo. Sua língua oficial é o italiano. No entanto, o esloveno é o mais utilizado pela população. Sua população estimada é de 30 mil habitantes. A variação de temperatura em San Marino é caracterizada por verões quentes e secos, e invernos frios e chuvosos. A temperatura média dos verões é de 26 graus Celsius, mas nos meses mais frios pode chegar a menos 7 graus Celsius. Tuvalu. Tuvalu, ou Ilhas de Tuvalu, é um pequeno país localizado na Polinésia. Sua população é de cerca de 11 mil habitantes. A língua falada nesse país é a tuvaluana. Seu alfabeto é constituído por 5 vogais e 11 consoantes. Que diferença para o russo, que possui 33 letras em seu alfabeto, não é mesmo? A diversidade linguística de nosso planeta é muito grande. Ao longo do ano, em geral a temperatura varia de 27 graus a 31 graus Celsius. Raramente é inferior a 25 ou superior a 32 graus. Portanto, extremamente diferente dos maiores países, onde apesar de certas regiões fazerem calor, o clima predominante é o frio. Em Tuvalu, o calor é constante durante todo o ano. Nauru. Localizado na Oceania, mais precisamente na região denominada Micronésia, o território de Nauru consiste em uma pequena ilha no Oceano Pacífico. Está relativamente próximo a Tuvalu. Possui 13 mil habitantes. O idioma oficial é o nauruano. Pouco mais da metade da população fala o nauruano. O inglês também é falado e é a língua do comércio e da administração pública. A temperatura média anual em Nauru é de 28 graus Celsius. O clima é quente e a umidade média é bem alta. 80% é a umidade relativa do ar. Mônaco. Mônaco é um microestado localizado na Riviera Francesa, a sudeste da França. É banhado pelo mar Mediterrâneo, possuindo clima e vegetação classificados como mediterrâneos. Possui população de 40 mil habitantes, e todos eles vivem em área urbana. Apesar de ser o segundo menor país do mundo, difere dos demais menores, pois é extremamente povoado. Em números absolutos, a população é baixa, porém tem a segunda maior densidade demográfica do mundo, com 26.523,5 habitantes por quilômetro quadrado. Essa pequena região do globo detém o maior PIB per capita do mundo, com economia centrada no turismo e nos serviços bancários. A língua oficial de Mônaco é o francês, mas o italiano e o inglês também são utilizados recorrentemente. A língua tradicional monegasca é utilizada pelos mais antigos habitantes. Ao longo do ano, a temperatura varia de 6 graus a 28 graus, e raramente é inferior a 3 graus ou superior a 30 graus Celsius. E quais são as características do campeão dos menores? Vaticano. O Vaticano é um enclave murado dentro de Roma, na Itália. É a sede da Igreja Católica. O Vaticano também é o menor país do mundo em população, com cerca de apenas 800 habitantes. O italiano é a língua local. A temperatura média anual do Vaticano é de 20,4 graus Celsius. Possui clima temperado, com invernos chuvosos e verões quentes. E comparando o maior com o menor, temos uma diferença absurda em termos de extensão territorial. A Rússia com 17.098.246 km² e o Vaticano com 0,44 km². É, realmente, extremamente pequeno o Vaticano. Ou seja, é como se essa nação tivesse 440 metros de extensão e 1 quilômetro de largura. Muito pequeno para corresponder a um país, não é mesmo? Há cerca de 200 países no planeta. E quantas diferenças existem entre eles? Bom pessoal, a gente se vê. Ou não.